Você já foi alvo de fake news? Esta é a lição número 9 da classe de adolescentes. Vamos conhecer a primeira carta de João. E você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Nesta aula vocês podem cantar os hinos 4, 61 e 459. Vamos descobrir. Você já divulgou ou recebeu uma informação e depois ficou sabendo que era uma notícia falsa? Que tipo de sentimento essa notícia gerou em você? Indignação ou indiferença? Preocupação ou decepção? Notícias falsas. Nós já vivemos num mundo hoje cheias de fake news para todos os cantos. E isso é em todos os lugares, internet, revista, jornal, rádio. Se bem que o rádio é um pouco mais difícil, mas também tem. Uma vez eu lembro que eu ouvi uma rádio, uma determinada rádio essa que não existe mais, e noticiaram, né? Tinha na época que Ulisses Guimarães sofreu um acidente, a emissora divulgou que tinha encontrado o corpo de Ulisses Guimarães, mas na verdade isso foi uma fake news. Não foi intencional da emissora. A emissora não teve a intenção. É porque realmente ela recebeu uma notícia falsa e ela acabou replicando a notícia. Como era uma emissora com muito prestígio, né, que era inclusive uma rádio que pertencia a um banco, então ficou essa questão, né? Então eles conseguiram depois refazer a notícia e falar que foi um engano. Mas hoje, em todos os ambientes, existem muitas fake news. O que é fake news? É exatamente isso, é uma notícia falsa. É uma notícia que não tem verdade nela. E no Evangelho existe muito isso também. E por acaso você já recebeu alguma informação de alguém, alguma coisa, e você começou a replicar isso como se fosse uma verdade, e depois você descobriu que era mentira? Como você se sentiu? O que isso causou em você? Causou algum tipo de arrependimento, alguma tristeza ou de alegria? Então nós devemos ter muito cuidado com essa questão de notícia falsa para que nós não venhamos colocar essa notícia para frente. Porque nós vivemos num mundo, nós temos comprometimento com a verdade. E a verdade aqui é dupla. A verdade da palavra e a verdade cotidiana. Nós não devemos ser mentirosos, falar mentiras. Por quê? Porque a mentira é do diabo, como diz João 8,44. Quando você recebe algo, principalmente grupos de WhatsApp, tem muito isso, né? Instagram também, as pessoas falam coisas e você começa a replicar como se fosse verdade. Às vezes uma notícia, principalmente aqui no meio evangélico, que vai bombar, né? Vai ter muito like, vai ter muita curtida, essa coisa toda. Aí as pessoas começam a replicar, olha só o que eu fiquei sabendo de fulano, de ciclano, de cicrano. E você começa, pô, nunca me enganou, não sabia disso daí. E começa a replicar isso como se fosse uma verdade, depois você descobre que é uma mentira. Com que cara você fica, hein? Nós temos compromisso com a verdade, nós falamos a verdade. Chegou uma notícia para você, checa, verifica para ver se aquilo tem base, para ver se aquilo tem fundamento. Porque senão você vai passar por mentiroso. E não interessa se foi alguém que me falou e eu passei para frente. Se você passou para frente, você também vai passar por mentiroso, ainda que não tenha sido você quem criou a fake news, né? Mas você vai passar como mentiroso também. Então, abre o olho. Ou também você também pode ser também vítima, né, de fake news, né? Algumas pessoas falarem coisas a respeito de você. Eu mesmo já passei por essa situação algumas vezes de pessoas falarem coisas sobre mim que não eram verdade. Hora de aprender. Abrindo a carta. Você sabe quem escreveu essa carta? Ele é o mesmo autor do quarto evangelho, das outras duas cartas subsequentes e do Apocalipse. Aqui a questão da carta, eu te perguntei qual é o menor versículo da Bíblia, é 2 João. É uma carta bem pequena, são 13 versículos que ela possui, faz dela a menor carta. 2 João tem 13 versículos, ela é o menor livro da Bíblia. Mas não é por isso que ele é o menos importante, né? Inclusive aproveita aí, leia, só 13 versículos, leia a carta para você ver. É bastante interessante. Então aqui temos a ideia do autor, né? Quem escreveu a carta, e mais uma vez essa questão de carta é muito interessante. Vivemos tanto essa questão das mensagens instantâneas.
O povo hoje esqueceu de mandar cartas, né? E é tão saudável. Experimente mandar carta para alguém. Para quem a carta foi escrita? Não há um destinatário específico. Entretanto, considerando que os últimos anos de vida do apóstolo João foram vividas na cidade de Éfeso, é provável que seu público-alvo fossem os cristãos da Ásia Menor. Aqui nesse cenário eram pessoas que eram crentes também de todas as idades. Serve para mim e serve para você. É claro que você tem muito menos idade do que eu, mas serve para todos nós. Então não tem assim para a época, não tem um direcionamento para que público foi escrita esta carta, mas pela dinâmica, pelas evidências, tudo leva a crer que foi para o povo da Ásia Menor. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Combater, ou melhor, fortalecer os verdadeiros cristãos, conduzindo-os a uma compreensão mais profunda da fé e uma confiança naquilo que eles já possuíam. Toda carta, quando ela é escrita, ela tem um propósito específico. Ninguém escreve uma carta à toa. Há algumas pessoas, principalmente as meninas, né, escrevem cartas para elas mesmas, né? Elas têm essa questão de escrever a carta, depois descobrem anos e anos, olha o que eu escrevi para mim, aquela coisa toda. Algumas pessoas são mais radicais, né? Mandam cartas para si, né? Vai ao correio, coloca a carta no correio para ela mesma. Outras só escrevem e deixam no caderno mesmo, ou guardam dentro de casa. Mas toda carta, quando ela é escrita para uma determinada razão, por alguma razão. E aqui era para fortalecer os cristãos, conduzindo a uma compreensão mais profunda da fé, confessando aquilo que eles já possuíam, né? E no caso eles tinham fé, então era para fortalecer a fé desses cristãos, combater os ensinos equivocados dos falsos mestres infiltrados na igreja, o que também não é novidade, né? Toda igreja, de modo geral, tem sempre alguém que está ensinando coisa errada, né? Tem sempre um falso mestre por lá, um falso doutor. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso também. Então a carta foi escrita para isso, para fortalecer os verdadeiros cristãos sobre a questão da fé que eles já possuíam e também para combater os ensinamentos equivocados dos falsos mestres. Em defesa de Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, desde os tempos do Novo Testamento até os dias atuais, tem sido alvo de muitas incompreensões e mentira. A obra de Cristo foi uma obra de amor, a maior obra de amor da história da humanidade. Entretanto, muitas pessoas, a grande mídia, por exemplo, fala muito mal da palavra do Senhor, da obra de Cristo. Entre elas, negam a humanidade de Jesus, negam que Jesus realmente tenha sido o homem. Mas sim, Jesus foi um homem, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Tanto Jesus foi um homem que ele nasceu de uma mulher, né? Então ele é como nós, né? Apesar de não ter pecado, não ter nada relativo a pecado. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Porém, não um homem com a natureza pecaminosa. Jesus foi um homem perfeito. Também tem uma espécie de salvação através do conhecimento místico. Muitas pessoas têm essa questão de o conhecimento salva a pessoa, é o suficiente para salvar. Não, não é. Toda salvação só vem a partir de Cristo. A matéria era essencialmente má e que somente o espírito era bom. Isso aqui é uma outra ideia também, que a matéria, né, o nosso corpo era mau, então a gente podia fazer o que quisesse com o corpo, que não tinha nenhum problema, o que contraria 1 Coríntios 6,19, né, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não há como essa questão da matéria ser essencialmente má. A nossa matéria, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos fazer o que quisermos com ele e ficar por isso mesmo, né? Nós até temos a liberdade de fazer o que quisermos, mas como a Bíblia diz, podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém, né? Você, como uma pessoa santa na parte do Senhor, não convém fazer. A matéria era má, então o Filho de Deus não poderia ter assumido um corpo humano. Ou seja, se o nosso corpo
uma matéria má, então Jesus também não pode ter sido humano como nós, porque a matéria dele também seria má. Olha que loucura! Então isso são algumas coisas do que as pessoas falam, né, pregam contra a questão contra a obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus era apenas um espírito com aparência de ser humano. Olha só, Jesus era só um espírito. Ele só aparecia humano. Era como se fosse um fantasma encarnado, alguma coisa desse tipo, né? Então veja que mais uma vez aqui a grande mídia, a sociedade de modo geral, querem de qualquer maneira destruir a obra de Cristo, mas não vão conseguir. A obra de Cristo ela é perfeita para a nossa salvação. Não amem o mundo, amem a Deus. O mundo aqui referido é o sistema maligno e pecaminoso sob a regência de Satanás, que se manifesta em valores, ideologias e comportamentos opostos à vontade de Deus. Um modelo de vida marcado por um sistema moralmente corrupto que apoia o aborto, as drogas, as múltiplas formas de violência, a discriminação, a ganância, o uso irresponsável dos recursos naturais, a mentira e o prazer a qualquer custo. Então é isso que nós não devemos amar, o sistema do mundo, não é o mundo, não é o planeta em si, né? É o que rege no sistema, no sentido de sistema, né? O que esse sistema tem? É um modelo corrupto, que apoia a questão, por exemplo, do aborto. E o aborto, vamos falar mais uma vez sobre a questão do aborto, que o aborto em qualquer espécie de situações ele é pecado. Por quê? Porque somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Então, mesmo quando uma mulher, por exemplo, ela é violentada, nós sentimos muito, nós não somos indiferentes à dor que essa pessoa passa. É de uma humilhação, é de uma situação muito difícil, é algo muito delicado, nós entendemos, é de uma violência sem tamanho, mas mesmo nesse caso, o aborto é pecado diante do Senhor. A criança não tem nenhuma culpa da mãe ter sido violentada. E Êxodo 27, versículo 3 fala que nós não devemos tirar a vida de um inocente. E a criança, nesse sentido, ela é inocente. Que as múltiplas formas de violência, né? O mundo, no modo geral, tem formas de violência de tudo quanto é jeito, né? É difícil até de enumerar, que são tantas. O uso irresponsável de recursos naturais, ou seja, usam os recursos naturais de qualquer forma. O que é isso? É o sistema, né? A questão, principalmente, que é na questão financeira. A mentira e o prazer a qualquer custo. As pessoas hoje, principalmente jovens, adolescentes, estão perdidos porque acham que a vida com curtição, com bebidas alcoólicas, por exemplo, com drogas, né, e sexo, né, aquela velha máxima, né, sexo, drogas e rock and roll, e acabam tendo uma vida completamente terrível, uma vida completamente de promiscuidade, uma vida triste, na verdade, porque vai vir depois disso uma gravidez indesejada e situações difíceis financeiras, porque a vida já não está muito fácil, aí vem mais uma criança, aí a pessoa quer ter uma criança e por conta das coisas muito caras, essa criança vai padecer necessidade, então acaba virando uma bola de neve, né? Os maus desejos da natureza humana tem coisas completamente... São situações muito difíceis. A vontade de ter o que agrada aos olhos, que é a questão até mesmo da inveja, né? Da cobiça. Já que você tem, eu também quero ter. Então aqui é muito essa questão da cobiça. O orgulho pelas coisas da vida. Então são situações pelas quais nós não devemos amar o mundo nesse sentido, né, de querer esses tipos de coisa para nós. É verdade que algumas coisas específicas aparentemente são boas para o nosso corpo, são agradáveis, mas na verdade vai destruir o corpo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa começa, por exemplo, com uma bebida alcoólica e começa a ter aquele prazer, né? Que a bebida alcoólica, de um modo geral, quando ela é em pouca quantidade, ela dá um certo prazer de alegria, de paz e coisas do tipo. Aí a pessoa quer mais daquela sensação prazerosa e começa a beber mais, aí acaba alterando o estágio e acaba ficando embriagado e começa a fazer loucuras que essa pessoa ou nenhuma pessoa do mundo nessa consciência faria. Aí começam os pecados, da vergonha, o vexame,
né, e depois passa para drogas mais fortes, mais pesadas. Então começa a se deteriorar, começa a ter uma vida completamente destruída, o corpo completamente destruído, pessoas que, e claro, depois disso, claro, vem a questão da morte. A pessoa vai morrer de uma forma completamente definhando, né? Começa a ter uma vida terrível. Então, por conta dessas questões, que nós não devemos nos entregar às questões desse mundo, né? Conclusão: hoje vimos que Jesus não é um ser humano qualquer. Ele é o Deus que encarnou como ser humano para nos salvar. Qualquer tentativa de reduzi-lo a um aspecto da sua identidade é uma heresia que deve ser combatida por nós. Jesus viveu aqui na terra, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Amá-lo, servi-lo, obedecê-lo e adorá-lo são nossas mais inteligentes e espirituais escolhas. Eu tenho, quando garoto, eu me desviei, e só para te dar um exemplo de que como as coisas acontecem. E eu desviei, e uma das coisas, eu nunca fui muito essa questão de bebida alcoólica, o álcool nunca me seduziu. Mas eu aprendi a fumar. E eu fumei durante alguns anos, achava até bonito até. E o que aconteceu comigo por conta disso? Hoje tem 23 anos mais ou menos que eu parei de fumar, 25 anos por aí que eu parei de fumar. E até hoje eu gasto dinheiro, e não é pouco, às vezes até dinheiro que às vezes eu não tenho, para poder cuidar da minha saúde. Por quê? Porque o cigarro destruiu lá atrás, eu não consigo recuperar mais, eu consigo amenizar, mas eu não consigo mais recuperar. E eram coisas que o Senhor me deu perfeito, era perfeito, o Senhor foi generoso comigo. Mas por conta dessa minha escolha errada de largar o Senhor e ir para o mundo e começar a fumar, acaba que me causa prejuízo até hoje, mesmo mais de 20 anos que parei de fumar, e até hoje eu continuo tendo consequências dessa má escolha. Portanto, quando uma pessoa mais velha do que você fala não fuma, não beba, porque realmente ele está fazendo um favor para você, ele está mostrando para você que se você fizer aquilo ali, tu vai se perder. Para você ter uma ideia, eu tive um amigo de infância que morreu, por exemplo, porque bebia muito, morreu bem novo, morreu com cerca de uns 40 anos, morreu de uma forma completamente horrível, né? Estava com 40 anos, mas parecia que tinha uns 60 anos. Então, inclusive é uma pessoa muito trabalhadora, mas que acabou se entregando ao álcool. Tive um outro amigo também, desviado da casa do Senhor, que a situação dele era tão deplorável que quando ele bebia cachaça, então quando não tinha cachaça, ele pegava um álcool 92,8, né? Ele abria a garrafa e bebia o álcool puro. Você tem uma ideia da dependência química da pessoa. Então isso acaba deixando a pessoa num estado deplorável, num estado assim, inclusive deixa a pessoa feia, né? Ainda mais se uma pessoa for bonita, vai ficar feia. Se for feia, vai ficar mais feia ainda, né? E acaba com a saúde, destrói o corpo humano, que é o templo do Espírito Santo. Portanto, fique fora de tudo aquilo que fala de droga, né? De sexo, drogas e rock and roll. Né? O sexo ele é bom, mas depois do casamento. Né? E principalmente dentro do casamento, dentro do matrimônio, que é algo que agrada a Deus. Eu não vou falar para você que o sexo é ruim, porque aí eu estaria mentindo para você. O sexo é bom, mas ele precisa estar dentro do casamento. E a questão das drogas, de modo geral, as pessoas vão curtir um barato. Não, você não vai curtir um barato. E é um barato que pode sair caro. E muitas vezes sai caro. Por quê? Porque a pessoa perde a salvação para toda a eternidade. Parte sem Cristo porque quis uma aventura. Então, não vale a pena esse momento de prazer em troca da perdição eterna. Vamos praticar. Número 1. João, discípulo de Jesus e apóstolo. Número 2. Ela provavelmente foi escrita na cidade de Éfeso. Número 3. O falso ensinamento negava a humanidade de Jesus. Número 4. Eles eram chamados de gnósticos. Número 5. João os chama de inimigos de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você não seja alvo de fake news, mas que você também não propague
fake news. E que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!